Graça e paz, Deus abençoe a todos vocês. É uma alegria estar junto com vocês hoje aqui, buscando a presença de Deus. A outra live caiu porque não estamos no estúdio, mas eu preciso liberar essa palavra. Hoje estou falando sobre autoridade espiritual. Já falei pela manhã, sobre o espírito de Jezabel e a autoridade. E hoje à noite estou falando sobre a autoridade espiritual e capa, manto, revestimento. Amém? Senhor Deus e Pai, estou aqui diante de Ti, ó Pai, orando e declarando quão santo Teu nome é, o quão maravilhoso Teu nome é e poderoso. O nome de Jesus é poderoso. Cobre-nos com Teu sangue e nos reveste de poder, de autoridade, que a unção do alto esteja sobre nós. Livra-nos de todo mal, ó Pai, e que a Tua boa, bendita mão esteja nos conduzindo em todo tempo. Que nossas famílias sejam guardadas, protegidas, que a Tua santidade, ó Pai, nos envolva. Em nome de Jesus, Senhor, mostra o que Tu queres falar ao nosso coração, Pai. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Espírito Santo, purifica-nos, santifica-nos. Queremos ser cheios da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Nos mostra o caminho e a direção, ó Pai. Amém. Que bom que estamos aqui novamente e eu quero falar sobre a autoridade espiritual, manto, capa, unção, aleluia. E eu quero primeiramente que você abra comigo Lucas 10, 17 em diante. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo Teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Primeiramente, vamos falar da concessão da autoridade. Você sabia que a gente carrega um manto específico da parte de Deus? Tem pessoas que são usadas em cura, outra em libertação, outras com manto para intercessão, outros com um manto profético, um manto pastoral, um manto de apóstolo. Então existem muitos mantos de ministério, de unção, de coisas que Deus libera. Então quando você recebe uma palavra de que alguém viu um manto sobre sua vida, pode ser sim algo que Deus liberou sobre você. Muitas pessoas veem mantos também brancos, representa santidade, pureza, aonde Deus quer usar você para levar as pessoas à santificação, para que elas venham a entrar no caminho da santidade e se desviar dos maus caminhos, do caminho da impureza. Então existem muitos mantos que Deus libera, não é à toa que o profeta Eliseu se apressou atrás de Elias quando Elias seria elevado aos céus, porque ele queria receber algo de Deus, e a capa de Elias representava a unção que estava sobre sua vida. E Deus liberou essa capa sobre Eliseu, uma porção dobrada de unção para sinais, maravilhas, curas, para que o agir de Deus fosse notório. Então, as capas, os mantos espirituais são carregados de algo de Deus, liberações de Deus. No mundo
espiritual e no mundo natural também, como uma autoridade de um governo, de um lugar público. Aquela pessoa é revestida da autoridade para agir naquilo. Então ela vai ser respeitada por causa da autoridade que ela carrega. Existe algo sobre sua vida. E ministerialmente é a mesma coisa. Deus libera mantos, capas, unção, para que você seja usado por Deus. Aleluia! Nesse versículo aqui, sobre os 72 que Jesus enviou, eles foram usados por Deus, eles voltaram maravilhados porque expulsaram demônios, curaram, tudo em nome do Senhor Jesus. E Jesus disse que havia uma concessão de poder sobre a vida deles para que eles realizassem o que estavam realizando, mas também deveriam ponderar que o mundo espiritual era real e que eles tinham que se alegrar com a obra finalizada, que haveria uma salvação, que o reino ainda assim era mais importante e que o poder, a autoridade era uma ferramenta para libertar as pessoas, curar e trazê-las para o reino de Deus. Então, existe a concessão da autoridade, por isso que uma autoridade ela é respeitada, tanto nessa terra como uma autoridade espiritual, porque ela carrega algo de Deus na sua vida para agir em determinada coisa, específico. E o manto e a capa, elas representam sim ministérios, dons, liberações de Deus, coisas que Deus quer fazer por meio daquela pessoa e foi autorizado pelo Senhor. Porém, também tem pessoas que não estão autorizadas e mesmo assim acabam agindo sem a direção de Deus, como os filhos de Cefas. Quero ler aqui para vocês. Você pode ver pessoas que não têm autoridade, o que acontece. Atos 19, 13 em diante. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, assenhorando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nos feridos fugiram daquela casa. Aqui está demonstrada a falta de autoridade. Esses 7 filhos de Cefas, eles entraram num lugar que não era para eles entrarem, porque eles queriam expulsar um demônio de um homem, mas eles não tinham autoridade, eles não tinham nenhum poder para agir, e eles eram os 7 filhos de Seva, e eles não tinham essa autoridade. Eu sempre confundo se é Cefas ou Seva. Eles não tinham essa autoridade para agir em nome de Jesus, porque eles nem conheciam Jesus. Então o homem endemoniado largou eles feridos, nus e envergonhados, porque eles não tinham autoridade nenhuma para fazer o que estavam fazendo. E também existe o caso de pessoas que acham que têm uma autoridade como o deles, mas não têm. E às vezes cristãos que estão, por exemplo, à frente do ministério de intercessão. Só que eles não têm um manto para ser um líder de intercessão. Então pode acontecer de dar problemas, coisas estranhas começam a acontecer, porque eles não carregam aquele manto
Então, nós não podemos escolher pessoas para funções por preferência. Temos que escolher por direção de Deus. Amém? Para que tudo se vá bem. Por isso, se você é pastor, você tem que ter uma autoridade de Deus sobre sua vida para fazer aquilo, um chamado, uma vocação. E não simplesmente porque alguém lhe ungiu para fazer isso. Tem muitas pessoas que não são realizadas em ministérios porque foram ordenadas por homens e não por Deus. Então é necessário ter uma vocação para que realmente a unção, a capa repouse, a autoridade repouse sobre aquela pessoa, para que ela exerça aquela função ministerial, aquilo que Deus a chamou. Então, como há muitos anos nós lidamos com igreja, com pessoas, com as questões espirituais, já vi pessoas que entraram em funções, mas não tinham autoridade porque não era o chamado, não era o ministério. A pessoa não carregava a unção, a capa para aquela função. Então, assim como o engenheiro, ele entende do que ele faz, tem autoridade sobre o que ele faz, o médico tem autoridade sobre o que ele faz, o juiz tem autoridade sobre o que ele faz, ministerialmente é a mesma coisa. Para a pessoa ser um pastor, um evangelista, um líder de intercessão, precisa ter a capa, a unção para realizar aquela função. Senão, vai estragar o corpo, vai ter retaliação, sim, vai dar problema, porque a pessoa não carrega ainda aquela autoridade, aquele manto específico. É que nem colocar uma pessoa na intercessão que não é de oração, que não ora. Isso é um problema, porque a pessoa ela não é uma intercessora e ela está ali naquela função. Então, a pessoa tem que carregar o manto, a autoridade para realizar o que está fazendo. Amém? E a gente não pode ser guiado por emoções. A gente tem que colocar cada pessoa na função certa, até para os outros não sofrerem e nem a pessoa também sofrer. Porque quando a pessoa ela não está com um manto para realizar algo, ela não vai ter o favor de Deus para que as coisas fluam. Amém? Veja bem, quando Eliseu pegou a capa de Elias, a primeira coisa ele falou com Deus e disse: se o Senhor realmente liberou essa unção na minha vida, então os milagres e os sinais vão acontecer. E o que houve? Ele estendeu sobre o rio e ele se abriu. Como Elias havia feito, assim também ele operou esse sinal que representava que essa unção, essa capa de Elias verdadeiramente havia repousado sobre Eliseu. Amém? Eu espero que essa palavra venha edificar muitas vidas. Já compartilhe essa palavra e compartilhe agora antes de eu orar. Eu também quero apresentar o livro Top 50 Sonhos do Profeta Vinícius. Já está sendo um best-seller, é muito bom e você pode adquirir pelo site do Profeta ou entrar no Instagram, vai ter as informações também. É uma bênção, logo já vai estar nos aeroportos, mas também já temos livros com a nossa equipe que você pode acessar pelo site do Profeta Vinícius, amém? Vamos orar. Compartilhou, amém? Senhor Jesus, te adoramos, bendizemos ao teu nome, Pai, e pedimos a Deus, reveste-nos da tua unção. Libera, Senhor, a autoridade, o poder sobre nossas vidas. Libera a capa, Pai. Libera um manto, Senhor, específico para nossa função, para que sejamos realizados na tua obra e na tua vontade e também possamos fazer tua vontade, Pai.
e não andar segundo a nossa vontade. Perdoa, Pai, os nossos pecados, erros e falhas. Limpa nosso coração, nossos pensamentos e nos guia a tua boa vontade. Reveste-nos dessa unção, Pai. Reveste-nos de autoridade, do poder. Em nome de Jesus, te glorifico a Deus. Em nome de Jesus. Amém. E eu também peço, Senhor, que cada pessoa que está buscando o seu milagre, buscando uma cura, buscando algo da tua parte, seja tocado por ti, Pai. Repreendo o espírito da enfermidade, das doenças, moléstias, dores, daquilo que é impossível para a medicina, Pai, mas não para ti. E eu peço, Deus, traz a cura, traz o milagre, que haja cura total, em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi um prazer estar com vocês. Deus te abençoe, Deus guarde e proteja sua casa, sua família, seu lar. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.